Apocalipse, capítulo 6, verso 1 diz assim: Vi João está preso na ilha de Patmos, está com aproximadamente 90 anos, e ele começa a ter visões que ele relata nesse livro, carta chamada Apocalipse. Vi quando o Cordeiro, Cristo, abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Verso 3: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Verso 5: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Verso 7: Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Até aí, deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Senhor Deus, Pai Santo, diante do Senhor nos dirigimos essa noite, quebrantados, temerosos, cônscios da sua infinita bondade, da sua infinita misericórdia. Pai, eu rogo a Ti que nos assista em tempo favorável, nesse dia que se chama hoje. Estende a sua mão benevolente, amorosa, indulgente, a sua mão providente, graciosa, sobre essas pessoas, sobre seus filhos, sobre o seu povo, sobre as suas criaturas, despejando sobre elas graça, comunicando com elas graça, vida, misericórdia. Ó Deus, conduze-nos nessa reta final da igreja, nem para a direita, mas manter os nossos olhos fitos no autor e consumador da fé. Despeja da graça aqui, Senhor. Despeja do poder do Espírito Santo. Mesmo em tempos escassos, frios, mesmo em tempos onde tem faltado pão, copiosas chuvas, usa de misericórdia, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, as crianças que ficaram, por favor, quietinhas, ou se dirijam ao hall, ou os berçários, por favor. Irmãos, eu tenho dado um tempo na série do Sermão do Monte, excelente, excepcional, riquíssima por sinal, mas daqui umas 2, 3 semanas eu retornarei com essa excelente exposição. E no lugar dela eu tenho dado lugar a algumas mensagens aqui sobre o Apocalipse, e por que eu estou fazendo isso? Por causa das oportunidades que os últimos acontecimentos
estão me dando, estão nos dando. O ano mal começou e o mundo já tem sido marcado por uma enormidade, por uma avalanche de acontecimentos marcantes, expressivos, trágicos. E todos eles, como não só agora, mas em quase todo o período da história da igreja, eles são bandeiras sendo erguidas para a igreja, sinais que não podem ser ignorados, sinais trazidos para a igreja, sinais no tocante ao fim, ou ao princípio das dores, ou à consumação dos séculos. E todos esses sinais nos devem fazer ficarmos alertas, vigilantes, pois esse é o estado que Cristo pretende encontrar a igreja quando Ele voltar, vigilante, sóbria, temerosa, esperando o seu triunfal retorno. É evidentemente que nem todos prestarão atenção nos sinais, nas bandeiras erguidas. Muitos estarão dormindo e ignorarão os sinais. Então, por entender ser oportuno, pertinente e atual, o Apocalipse, por conta dos acontecimentos atuais, é interessante então para a igreja refletir à luz da profecia bíblica, à luz da Escritura, estes sinais. E eu escolhi essa passagem, uma das passagens mais empolgantes das Escrituras, os 4 cavaleiros do Apocalipse. É uma das passagens mais empolgantes, mais assustadoras, entretanto, uma das passagens mais mal interpretadas das Escrituras. Apocalipse, capítulo 6, é destinado à visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. João, o apóstolo João, é o único apóstolo vivo dos 12. Todos já tinham sido mortos e martirizados, inclusive o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo provavelmente já fazia 20 anos que tinha sido morto, decapitado, a mando do imperador Nero. O imperador agora não é mais Nero, é o Domiciano. Eles falam que é o Nero ressuscitado, pior do que Nero, Flávio Titus Domiciano. Ele é o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Ele exige adoração a si próprio. Ele se declara ser Deus na terra. Há uma ilha, 40 quilômetros de Éfeso, chamada Patmos. Ali há algumas prisões. E o governo romano encarcera e prende os inimigos do Estado, os subversivos e os cristãos, que era uma ameaça até então para o Império Romano. Dentre os prisioneiros, eles tinham um preso ilustre, célebre, ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo João. Ele está muito velho, ele está vivendo seus últimos anos, provavelmente tem entre 90 e 94 anos, preso, encarcerado, no final da vida. Deus vai dar a ele a sua última grande revelação, o Apocalipse. O Apocalipse todo é dado a João por meio de visões. João é tomado e levado aos céus, e ele começa então a ver coisas maravilhosas, coisas que é permitido a ele relatar e escrever em um livro. Livro que é intitulado Apocalipse, que quer dizer desdobramento, descortinar do véu, revelações. E aqui nós temos
no capítulo 6, essa aterrorizante visão de 4 cavalos, um branco, um vermelho, um preto e um amarelo, cada um deles com um cavaleiro, e cada um deles simbolizando um acontecimento que tinha vindo e ainda viria em um tempo futuro. Para entendermos um pouco o que passa no capítulo 6 de Apocalipse, temos que voltar um pouquinho. Os primeiros 3 capítulos de Apocalipse, 1, 2 e 3, são destinados à igreja. Cartas às igrejas da Ásia Menor: Esmirna, Tiatira, Éfeso, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele se revela como aquele que caminha entre a igreja, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são símbolos das igrejas, e Cristo caminhando na igreja. Cristo está no meio da igreja, examinando a igreja, advertindo a igreja, corrigindo a igreja, exortando a igreja, consolando a igreja. Cristo é visto no capítulo 1, 2 e 3 como Senhor da sua igreja, que redimiu a sua igreja, cabeça da sua igreja. Capítulo 4 mostra a visão de Deus no seu trono. Deus está sentado no trono. Relâmpagos, vozes e arco-íris mostram a glória de Deus. E João vê que há 24 anciãos. Anciãos é uma palavra para senhores, é uma palavra para autoridades. 24 anciões estão prostrados diante desse trono, no capítulo 4, estão adorando aquele que está sentado no trono, o Rei dos Reis, o Senhor, o Eu Sou, o grande Deus. Quem são esses 24 anciãos? 24 é a soma, é a multiplicação de 12. 12 mais 12 dá 24. 24 é a figura dos 12 patriarcas do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel. Os outros 12 é a figura dos 12 apóstolos. 24 então são os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos. É a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Os 24 anciãos nada mais são do que os crentes de todos os tempos, de todas as épocas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Estão agora redimidos, glorificados, nos céus, diante do trono de Deus, adorando Ele. Capítulo 5, o que é que nós temos? A vitória, a exaltação, a assunção do Cordeiro, do Filho de Deus. Os relatos do capítulo 5 de Apocalipse têm como personagem principal Cristo, o Filho de Deus. Ele veio, se encarnou, cumpriu com perfeição a lei e a justiça de Deus, morreu na cruz, derrotando todos os inimigos, a morte, o pecado, o diabo. E agora ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, glorificado. O que vai acontecer? Ao subir nos céus, os portões se abrem, ele se dirige até o trono, do capítulo 4, que estava sentado o Pai. O Pai está com um livro na mão, um livro que tem 7 selos. O Filho vencedor, vitorioso, tem como prêmio, por sua vitória na cruz, o livro. E ele é o único digno de pegar o livro na mão e desatar os 7 selos. O capítulo 6, então, se inicia com o Filho de Deus, com o livro na mão, o rolo, desatando cada um dos 7 selos, um a um. O que é esse livro? O que são selos? O livro é a história do mundo, a história da humanidade, o governo do mundo, são os decretos de Deus. E a abertura dos selos é a liberação da história, é a ordem de Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui, é um dos atributos mais estupendos de Deus,
a soberania. A história do mundo e os acontecimentos não estão na mão do diabo. Nunca estiveram, jamais estarão. O diabo é um mero protagonista, de quinta categoria. Não manda em nada, nem na casa dele, nem a chave da casa dele ele tem. Perdeu tudo, foi despojado, despenado. Muito menos os homens, os grandes reis, nenhum deles, desde Nimrod, Césares, Nabucodonosores, Hitlers, presidentes estadistas, não são eles que ditam, governam a história. A história está nas mãos do Cordeiro. Ele as decreta, ele as executa, ele as cumpre, conforme quer, conforme o seu bel prazer. Então, vitorioso, glorificado, coroado com muitas coroas, vencedor, sobe aos céus, é digno de assentar no mesmo trono que está o Pai, porque Ele e o Pai são um. Ele toma o livro e Ele vai começar agora a abrir o primeiro dos seus selos. Vejamos no verso 1 do capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Então, Cristo começa a abrir os selos. E os 4 primeiros selos são destinados aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu vou fazer a exposição apenas até o 4º cavaleiro. Os 4 primeiros selos da história, do livro que marca o período da história, são destinados aos 4 cavaleiros. No verso 1, ele está em posse do livro, e ele vai começar a abrir os seus selos. Então ele vai abrir o primeiro. Vamos ver então, no verso 2. Vi então, e eis, um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso, ou vencendo, e para vencer. Cristo então, tendo posse da história, domínio e governo total da história, ali tipificada por este livro, começa então a abrir os seus selos e decretar, permitir e revelar os fatos que marcariam a história. Que período da história marca a abertura dos selos? O período da história que vai estar contido dentro do livro e que vai ser revelado com a abertura dos selos, vai da primeira vinda de Jesus até a última. Ou seja, começa de 2000 anos, quando a Virgem concebeu, ele nasceu e foi assunto aos céus, até a segunda volta, que ainda não ocorreu, até quando ele voltar novamente. É esse o período praticamente que cobre o que está contido dentro do livro e que vai ser mostrado com o desatar dos selos. E a primeira coisa que é revelada com a abertura do primeiro selo é a visão de um cavalo branco e um cavaleiro. João vê um cavalo branco com um cavaleiro montado. Ele tinha uma coroa na cabeça, tinha um arco na mão, e ele era vitorioso e veio para vencer. Quem é este cavaleiro montado no cavalo branco? Esse cavaleiro e essa passagem talvez seja uma das que mais trazem polêmica em toda a Escritura. Há muita confusão e eu confesso que é um texto difícil de se interpretar. A maioria esmagadora do cristianismo atual, e principalmente do cristianismo brasileiro, e aqueles de orientação dispensacionalista, entendem o primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco, como sendo o anticristo. Para eles, o cavalo branco é o anticristo que vem para promover uma falsa paz, que recebe poder e autoridade de Deus para enganar, para
marcar os seus súditos com a marca da besta e depois desfazer o tratado de paz e destruir e perseguir todos que estão aqui. Eu tenho alguns problemas com essa interpretação. Eu não creio que o cavalo branco, que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Primeiro, por causa das características desse cavaleiro. Primeiro, cavalo branco. A palavra branco, a cor branca, nunca é destinada ao anticristo, a Satanás, aos demônios. Quando a Bíblia, e em especial o Apocalipse, quer mencionar o anticristo, as cores que estão ligadas a ele, é o vermelho. O dragão sempre está associado ao vermelho, que quer dizer derramamento de sangue, morte. Então o branco nunca é destinado para a besta, o anticristo, nem para Satanás. Segundo, esse cavaleiro tinha uma coroa na cabeça. A palavra grega para coroa, que é estefanos, ela sempre está ligada aos redimidos ou à divindade. Sempre. Nunca está ligada a uma entidade maligna ou a um demônio. Então a coroa só pode ser dirigida, só pode ser aplicada aos que venceram, aos redimidos ou às figuras da Trindade. Jamais alguma entidade maligna. E terceiro, diz que esse cavaleiro era vitorioso e para vencer, fala da invencibilidade do cavaleiro. Ele é indestrutível, ele é invencível, ele não pode ser derrotado. Esse título também não pode ser dado ao anticristo, nem a Satanás, porque a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 2, que ele será esmagado, ele será vencido com o sopro da boca do Altíssimo, que ele será derrotado, encarcerado, aprisionado no lago de fogo. Ele não é invencível, ele não é indestrutível. Então são termos que não podem ser usados para o anticristo. Branco fala de pureza, justiça, brancura. Satanás e os seus demônios e o anticristo não tem esses atributos. Coroa fala de reinado, fala de governo, e o seu reinado não terá fim, não pode ser dedicado a ele. E invencibilidade também não se aplica. Segunda possibilidade, quem é o cavaleiro do cavalo branco? Uma outra grande fatia do meio cristão identifica como sendo Cristo. Cristo, por causa das credenciais aqui do cavaleiro. Mas parece não ser provável, porque é o próprio Cristo quem está com o livro na mão. É o próprio Cristo quem abre os selos. Então não pode ser Cristo, que ao mesmo tempo abre os selos e ao mesmo tempo é o cavaleiro. Tem uma terceira também. Essa também não é muito popular, mas é uma das mais prováveis. Quem é o terceiro cavaleiro? É o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Por quê? Se nós entendermos um contexto, e se nós formos por ordem cronológica, é uma possibilidade muito grande de ser o Evangelho. Por quê? Porque até aquele período, o Evangelho não estava disponível para todas as nações. Porque o diabo detinha o poder de enganar todas as nações. Somente Israel tinha a prerrogativa de estar recebendo o Messias, a lei e os pactos. E as outras nações não estavam. Se você notar, quando uma mulher cananeia, cirofenícia, foi pedir ajuda para o Senhor, ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Veja só a limitação do messianato, a limitação da palavra de Deus, a limitação do reino de Deus. Somente a nação de Israel. Se você notar em João capítulo 12, alguns gregos vieram falar com Jesus, né? João 12, 20,
alguns gregos subiram para adorar e se dirigiram a Filipe e rogaram: queríamos ver Jesus. Filipe ouve o recado dos gregos e vai atrás de Jesus. Jesus, tem uns gregos aí fora querendo falar com o Senhor. Sabe como que Jesus responde a Filipe? Em verdade, verdade te digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Mas que resposta esquisita. Senhor, os gregos estão querendo falar com o Senhor. Aí Jesus continua: e eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. E ele continua com essa resposta estranha. O que ele está querendo dizer? Que o Evangelho não está disponível para as nações gentias, não está disponível para os gregos, para os cirofenícios, não pode ser estendido ainda, até que o grão de trigo caia no chão e morra, crucificação. E então, quando ele cair no chão e morrer, crucificação, ele dá muito fruto. Aí sim, o Evangelho pode ser liberado para todas as nações. Depois ele continua: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Quando ele foi levantado? Quando ele foi pendurado numa haste de madeira, ele foi erguido na cruz, na sua morte. Quando ele morreu na cruz, veja só, o diabo tinha poder de acusar as nações, de exigir a condenação delas, por causa do pecado. O pecado das nações não havia sido pago, então elas não podiam ser alcançadas. Quando Cristo morre, o grão de trigo cai na terra. Quando Cristo morre na cruz, eu quando for levantado, e ele ressuscita, agora ele compra o direito de tribos, línguas e nações de serem salvas. Tanto é que Mateus 28, 29, ele vai dar a ordem da grande comissão. O que ele fala? Ele ressuscitou, encontrou com os discípulos na Galileia, e ele vai dar uma ordem para eles. E o que ele diz? Agora, todo poder foi me dado no céu e na terra. Agora, eu venci o diabo e eu comprei o direito das nações serem salvas. Entendeu? Eu comprei, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Hebreus, para você clarear, diz o quê? E agora, destruiu aquele que detinha o poder da morte com a sua morte, a saber, Satanás. Com a morte de Cristo, ele destruiu aquele que detinha o poder da morte. O diabo tinha poder sobre os homens, de acusá-los e condená-los, poder da morte. Mas na cruz, ele destruiu aquele que detinha o poder, o diabo. Tá, o que tem? Então, quando ele sobe aos céus, ele está dando a ordem aos discípulos na Galileia: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Quando ele dá essa ordem, ele sobe. Qual o texto que mostra ele subindo e chegando nos céus em Apocalipse? O Apocalipse 5. Ele venceu e está vitorioso. Agora no 6, agora que eu venci, liberem o cavalo branco, ide e fazei discípulos de todas as nações. O cavalo branco é a grande comissão, é a evangelização mundial, é o poder do evangelho. Você quer ver ele se cumprindo? Paulo já tinha morrido, Jesus, e já tinha liberado o cavalo. Quando foram pedir para Jesus, gregos, não pode, cananeias, não pode. Romanos 1,16, agora que ele venceu, subiu aos céus e soltou o cavalo, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do judeu e também do grego. Agora ele pode.
O cavalo branco é o avanço do reino, é a pregação do evangelho disponível para todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as raças. É o período do milênio, é o período da igreja, é o período da expansão do reino. Então, quando Jesus vence, abre o primeiro selo e diz: o primeiro selo, com a minha vitória na cruz e ressurreição, é a expansão do meu reino, mediante a pregação do evangelho. E que características eles mostram do evangelho? Ele é vitorioso e para vencer. Irmãos, o evangelho é invencível, ele é indestrutível. Esse é o tempo para pregar. Podem prender o pregador, podem matar o pregador, podem asfixiar o pregador, torturar o pregador, mas não podem matar a pregação, não podem destruir o evangelho. Paulo diz: a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso quando ele escreveu isso, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, meu irmão, quando fala vitorioso para vencer, o evangelho é invencível. Ninguém pode deter o evangelho. Pregue, meu irmão. Deus dos céus desceu e te entregou uma poderosa ferramenta, o indestrutível, invencível, o evangelho. Só tem uma maneira do evangelho não funcionar: se você não pregar. Só tem uma maneira do evangelho fracassar: é você não pregando. Porque está dizendo aqui, ele veio para vencer, ele é vitorioso, ele é invencível. Esse cavaleiro já saiu com a ascensão de Cristo, já está na terra há muito tempo e continua cavalgando ao longo dos séculos. É o evangelho entrando nas fronteiras, nos países fechados, transpassando reinos, dinastias, milênios e milênios, e ele avançando e sendo pregado. Agora, qual é a garantia do sucesso da pregação do evangelho? Você tinha que ouvir isso aí soar como música. Por que o evangelho é vitorioso e veio para vencer? Ele é invencível. Qual é a garantia? Cristo. Quando ele diz: todo poder foi-me dado no céu e na terra. Porque todo o poder foi-me dado no céu e na terra, preguem. Preguem que vocês não fracassarão. Preguem que vocês terão resultado. Lance a semente, porque ela é vitoriosa e veio para vencer. Mas eu ainda tenho um problema com essa interpretação. Não pode só ser o evangelho. Por quê? Porque palavras como coroa não se aplica bem ao evangelho. Arco, o cavaleiro tinha uma coroa e tinha um arco. É difícil combinar isso com o evangelho. E o cavaleiro também tinha vestes brancas. Então esse cavaleiro pode ser Cristo também. Aí vai uma quarta interpretação, e é a que eu vou ficar. Que é este cavaleiro? Na verdade, é Cristo e o seu evangelho. Porque a Bíblia chama o próprio Cristo: e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro, e o nome pelo qual se chamava era Verbo de Deus. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Outra visão: e vi o cordeiro com uma espada afiada saindo da sua boca. A espada afiada que sai da boca do cordeiro é a palavra de Deus. O cordeiro é a própria palavra. Ou seja, quem é o cavalo branco? O cavaleiro branco. O cavaleiro branco é o reino de Deus com seu rei e a mensagem do rei. O cavalo branco instaura, ele abre o templo do reino de Deus com seu rei e a mensagem do rei. Esse é o tempo da igreja, é o tempo do avanço do reino, é o tempo da pregação do rei e é o tempo da exaltação do rei.
Essa é a garantia que o evangelho terá sucesso. Ninguém pode deter o avanço do reino de Cristo, nem o avanço do evangelho. Ele é invencível. Pregue, meu irmão. Pregue, meu irmão. Pregue. Lembra quando Jesus diz: o reino de Deus está entre vós e vocês não perceberam. Segundo cavalo, segundo cavaleiro. Vamos ver o segundo selo. Está no verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, o vermelho, e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns os outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Primeiro cavaleiro, marca o início do reinado de Cristo, quando ele morre, ressuscita e sobe aos céus. Marca o tempo do avanço do reino, da igreja e da pregação do evangelho. Invencível, vitoriosa, só vai falhar se você não pregar. Segundo, o cavaleiro vermelho. Vermelho aqui fala de sangue, fala de conflito. Quando abriu o segundo selo, vi outro cavalo e foi-lhe dado tirar paz da terra. O significado desse cavaleiro, o propósito dele é ausência de paz, o causador de violência, o perseguidor, o conflitador. Vermelho fala do sangue que ele vai derramar. Ou seja, é aquele que promoverá conflitos, violência, guerras, ausência de paz. Primeiro, contra quem? Contra aqueles que rejeitaram o evangelho da paz. Se você notar, o primeiro cavalo é para anunciar o evangelho da paz. O segundo vai perseguir, oprimir, torturar e matar aqueles que rejeitarem o evangelho da paz. O primeiro cavaleiro. Quem são esses? O cavaleiro vermelho anuncia os juízos de Deus contra e sobre aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Os juízos de Deus e as consequências para aqueles que rejeitarem o evangelho. Para aqueles que continuarem uma vida de pecado, para aqueles que não quiseram receber a paz, ou seja, se reconciliarem com Deus, todos que rejeitarem o evangelho, negarem o Salvador, eles arcarão com os juízos de Deus. Por isso o texto diz: vai ser tirada a paz da terra e os homens matarão uns aos outros. Uns aos outros significa, haverão conflitos armados, assassinatos, crimes e várias formas que essa geração adúltera receberá o juízo por rejeitar o Filho de Deus. Então, primeiro, a ausência de paz, violência contra aqueles que rejeitam o evangelho da paz. Segundo, ausência de paz, violência contra aqueles que pregam o evangelho da paz. Contra aqueles que pregam. O cavalo vermelho, ele está destinado para a perseguição da igreja. Provavelmente, João aqui tem em vista a grande tribulação também, onde os cristãos sofrerão perseguição. A igreja, meu irmão, sofrerá oposição da sociedade ímpia. A igreja sofrerá perseguição do Estado, perseguição do governo. Veja só,
Por que que o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, ele está destinado para perseguir a igreja? Porque a Bíblia diz ali na última frase, do verso 4, foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Esta parte é destinada aos ímpios. Também lhe foi dado uma grande espada. Ok? Uma grande espada. Existem duas palavras gregas para espada. Uma palavra grega é para espada grande, uma espada usada em guerras. A outra palavra grega, ela é usada para a espada pequena, punhal, cutelo. A Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do grego, do hebraico para o grego, ela usou para a palavra cutelo, que Abraão foi sacrificar Isaac, a mesma palavra que está usada aqui em Apocalipse. É um cutelo, um punhal. Cutelos e punhais não são para guerra, são para sacrifícios. Sacrifícios, martírio. Ou seja, o cavalo vermelho representa a perseguição que a igreja sofrerá por pregar o evangelho da paz. O cavalo vermelho significa o martírio que a igreja sofrerá pelo seu fiel testemunho. É o tempo que sangue cristão vai ser derramado por esse vermelho. Sangue cristão vai ser vertido pelo testemunho e a fidelidade a Deus. Mateus 24:9 é um sermão escatológico que coaduna com o segundo cavaleiro. Então vos perseguirão e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações. Por quê, Senhor? Por causa do meu nome. Não é porque está aqui na igreja, não é porque batizou, não é porque rola e pula e deita e fala em língua. Serão perseguidos, odiados, mortos pela fidelidade ao meu nome, pela pregação do evangelho, por serem santos e fiéis, vocês serão mortos. Mateus 24, 21, 22, fala da grande tribulação que também ocorre aqui no segundo selo, com o cavaleiro vermelho. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, da igreja, aqueles dias, que dias? O dia do cavalo vermelho, o dia do banho de sangue, eles serão abreviados. Irmãos, preparem-se para a perseguição. Primeiro, o avanço do reino. Escute, o avanço. Ide pregai, fazei discípulos em meu nome. Solta o cavalo branco. É o avanço do reino, junto com o rei e junto com a mensagem do rei, o evangelho. Mas isso vai ter um custo. Perseguição. Esse cavalo vermelho já atua desde o primeiro século. Quando Paulo começa a pregar, expandir o evangelho para toda a Ásia, começa a grande perseguição sobre os cristãos. Nero incendeia a cidade e põe a culpa dos cristãos. Joga eles no Coliseu, decapita, esquarteja, prende, mata, coloca nos seus jardins e em cruzes, coloca cera e põe fogo para acender e iluminar os seus jardins de noite. Cristãos são mortos no primeiro século. E durante todo o avanço do reino, todo o período do cavalo branco, a Inquisição na Idade Média, quantos cristãos não matou, torturou, esquartejou, quanto sangue não foi derramado na Idade Média. Na pré-reforma, John Wycliffe, John Huss, foram queimados na fogueira pelo testemunho,
por pregar o evangelho. Isso na pré-reforma. Na pós-reforma, Maria Tudor, Maria Sanguinária, só na Inglaterra mandou executar 2.000 pastores. Na França, Catarina Médici também mandou aniquilar milhares de cristãos. Durante toda a história, o nazismo, o fascismo, o comunismo aniquilou milhares de cristãos. E acredite, para ver como essa profecia é atual, sabe qual período da igreja a igreja foi mais perseguida, mais massacrada, mais martirizada? Ah, pastor, foi século I, foi Nero, foi Domiciano, foi Diocleciano, foi Décio, foi os 4 primeiros séculos. Foi um banho de sangue. Não. Ah, então foi a Inquisição. Não. Sabe qual o período? Agora, século 20, século 21. Milhões de cristãos foram e estão sendo mortos. Eu estou dizendo mortos pelo testemunho de Cristo. Prepare-se, meu irmão. Prepare-se. Isso aqui está chegando. Sabe por que muita gente não dá crédito? Eu vou dar uma ideia aqui, para você entender. Presta atenção, olha para cá. É porque nada está acontecendo com a gente. Nada está acontecendo com você. Por isso você vai sair daqui e vai praticamente ter a mesma vidinha. Porque você não está vendo nada. Mas o fato de não estar acontecendo aqui, não significa que não está acontecendo. Vou dar um exemplo. Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler começou as suas investidas e começou a dominar parte da Europa. O jogo virou. Em 1945 ele começa a perder. Os aliados começam a invadir a Alemanha e começam a destruir Berlim. Hitler estava no bunker dele, ficava no subsolo. Ele tinha comida, água, ele não escutava bomba nenhuma. Mas toda a Alemanha já está sendo ocupada pelo Exército Vermelho. Eles estavam chegando, e bomba para todo lado. Mas lá dentro do bunker, o bunker, a toca do lobo, era o esconderijo de Hitler. Não tinha acontecido nada, não tinha chegado lá ainda. Estava tranquilo. Ele estava bem. Mas a cada dia iam chegando, até que chegaram. E antes que o pegasse, ele se suicidou. Irmãos, isso aqui é um bunker. Está escutando barulho de um tiro? Bomba. Alguém entrou aqui com a arma e está pipocando todo mundo? Não. Mas não quer dizer que não está acontecendo. Já estão lá em Suzano, 200 quilômetros daqui. Brumadinho, aqui pertinho de BH. Já está acontecendo. Em todo mundo. Só não aconteceu conosco ainda. Isso não significa que não está acontecendo. Não significa que o Exército Vermelho já não entrou. Não significa que já tem gente sendo estuprada, coagida, esquartejada, gente negando, apostatando, desviando e o demônio deitando e rolando. Só não chegou aqui. Mas não significa que não está se cumprindo. E que já não chegou. Já chegou. Já está em Berlim. Só não chegou no bunker. Então, quem está no bunker pensa: não está acontecendo nada, isso vai demorar. Não estou sentindo nada. Até a primeira bomba cair. Cuidado. Cuidado. Terceiro selo. Terceiro cavaleiro. Vamos lá, verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos seus 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Agora, presta atenção, só para você entender. Quem é que está abrindo selos? O selo da morte, do sangue, do martírio. É o diabo? Quem é que está com o livro na mão? É o diabo? Cristo. É Cristo quem está permitindo
É Cristo quem decretou. É Cristo quem envia juízo. É Cristo. Não tem nada que eu citei até agora que saiu do controle ou que ele não quis. Tudo está acontecendo exatamente como ele quer. E nada está saindo do controle dele. Agora, ele está com o livro, o rolo, o pergaminho. Ele vai agora desatar o terceiro selo. O que vem agora? O que vai acontecer? O que o futuro nos reserva? Ele vê agora um cavalo preto, com um cavaleiro, também preto. E esse cavaleiro montado no cavalo preto, tem uma balança na mão. E ele começa a dizer, olha, uma medida de trigo por 1 denário. Oh, agora 1 quilo de trigo vai custar 1 denário. Ah, e 3 quilos de cevada também vai custar 1 denário. Oh, mas não danifiqueis o azeite, nem o vinho. Esse terceiro cavaleiro é o cavaleiro da caristia, fome. Fome. Chegará um tempo que haverá fome na terra, escassez de comida, racionamento, oriundos da guerra, oriundos de tragédias naturais, oriundos da administração dos poderosos. Um dos juízos de Deus virá sobre a terra em fome. Ele está anunciando aqui escassez de comida. E por causa de quê? Uma hiperinflação, preços elevados. Quando ele diz aqui, uma medida de trigo por 1 denário, ele está dizendo assim, ó, 1 quilo de trigo vai custar 1 denário. Quanto vale 1 denário? Se você lembra das parábolas de Jesus, o denário era o que se pagava pelo trabalho de um dia. O denário equivalia a um dia de trabalho. Era como o diarista de hoje. Quanto que um diarista ganha hoje? Entre 70 a 150 reais, mais ou menos. Faxineiro, ou um servente pedreiro, 100 a diária. Então, vamos colocar como 100 reais a diária. 1 quilo de farinha ia custar 100 reais. E 3 medidas de cevada. Cevada, ela é inferior, mais barata. 3 quilos de cevada, que a cevada era dada para o animal, era inferior à farinha. Custava também 100 reais. Um aumento abusivo de impostos, dos produtos, de forma que o trabalhador comum não conseguiria se sustentar. E iria haver falta de comida, como já está acontecendo na Venezuela. Não tem comida, preços altos. É o cavaleiro preto já passando por lá. E ele vai passar nas nações. Vai haver, meu irmão, um empobrecimento das nações. Um empobrecimento da população. Só para você ter ideia, saiu há 3 anos atrás que a população mundial está se tornando mais pobre. Dados da Organização das Nações Unidas, 3 anos atrás, a população mundial está se tornando mais pobre. A ONU também fala que hoje, 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. Quase 1 bilhão de pessoas, estou dizendo hoje, não estou falando que o cavaleiro vai vir lá hoje. Quase 1 bilhão de pessoas passam fome. Passar fome é assim, ó. A ideia de passar fome é assim: come um dia, fica 2 sem comer. Come um dia, fica 3 sem comer. Quando come, não é arroz, feijão, carne e tomate. Quando come, milho. Quando come, arroz. Quando come um pouco de farinha, de mandioca. Isso é passar fome. E não come todo dia. 870 milhões
já passam fome. Jesus está predizendo aqui que haverá um tempo de corrupção tão grande na mão dos poderosos, que haverá distúrbios na natureza, que faltará comida na mesa das pessoas. E quando houver, o preço será tão caro que ele vai ter que escolher, veja só, 1 denário por 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha dá para comer um dia. Então se ele trabalhar todo dia, ele vai conseguir comer e morar não. Comer e vestir não. Comer e viajar. Comer e viajar não, só comer. Esse texto também fala: não danifiqueis o azeite nem o vinho. O que é isso? Primeiro ele fala do preço alto da cevada e do trigo. Depois diz, no vinho e no azeite não toca. Cevada e trigo, comida de pobre. Azeite e vinho, iguaria de rico. Existirão coisas que não estarão mais disponíveis para nós. Só pessoas com alto poder aquisitivo conseguirão desfrutar desse mundo. E essa profecia significa que a concentração de riquezas, ela vai cada vez mais ficar em com um grupo menor de pessoas. Vai haver cada vez mais gente pobre e menos gente rica. Concentração de riquezas cada vez ficará nas mãos de menos pessoas, os mais poderosos, as mega empresas. É o que está acontecendo já. Quem ganha um salário só, faz o quê? Come. Um pai de família com mulher, 3 filhos, com um salário e meio, só come. Não faz mais nada, só come. Não consegue fazer mais nada. E o cavalo branco, cavalo preto, vai trazer isso. Presta atenção, não só isso. Tem muitos dobramentos aqui que não dá para... O mundo caminhará para conflitos armados, guerras, lideranças políticas corruptas, como da Venezuela, a riqueza mundial na mão de pequenos poderosos, e os cataclismas naturais. Tudo isso fará com que o fim seja marcado por fome. Agora o quinto, os crentes. A fome não vem só por isso, porque os cavalos, os 4 cavalos, tem a ver também com a igreja. No primeiro século, alguém, por ser cristão, tinha impostos dobrados, perdia os seus cargos públicos, e tinha racionamento de comida para ele. Então muita gente no primeiro século passava fome, só pelo fato de ser crente. Por isso que João dá ordem: não danifique o azeite nem o trigo. O que é isso? Não roubem, não toquem, mesmo que estiverem passando fome, mesmo que o salário estiver baixo, mesmo que custar R$100 o quilo de farinha, não roubem, não infringam a lei, não desacatem as autoridades, passem fome pelo testemunho do Evangelho. O nozinho na garganta? É por aí. É por aí. Lembra quando teve a greve dos caminhoneiros? Tinha gente já estocando comida em casa. E se fica 2 meses sem entrar suprimento aqui? Você não ia ter um analgésico, um anti-inflamatório, um soro, uma insulina, produto básico na gôndola, que podia provocar a morte de milhares de pessoas só com os caminhões. Como é que o cavalo preto não está aí? Está aí já. Como é que não está aí? Lembra o desespero?
que deu em alguns mais, outros menos afetados. E os preços começaram tudo a subir, só porque meia dúzia de caminhão, só uma coisa assim até pífia. O cavalo branco, o cavalo preto, estou encanado com o cavalo branco, é que eu gostei tanto do branco. O branco é o nosso, é um para nós, 3 contra nós, né? Nós temos que ficar com o branco, também que o branco é mais poderoso que os outros 3. Viu a risadinha amarelinha que eles deram? Tão amarela quanto o cavalo que vai vir agora, o cavalo amarelo. Vamos lá, verso 7. Apocalipse 6, 7. Quando o cordeiro, note, sempre o cordeiro no controle, o cordeiro no domínio. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, para matar pela fome, para matar pela mortandade, e para matar por meio das feras. Por meio das feras. Veja só, cavalo amarelo. É muito estranho o nome desse cavalo, presta atenção. É meio mórbido, é meio sinistro. Jesus está com o livro, pá, e rompe o 4º selo. No 4º selo, João tem a visão de um 4º cavalo, de um 4º cavaleiro. Ele é amarelo. Mas o amarelo é a tradução para o português que o tradutor achou mais adequada. Mas o grego é chloros, que da onde vem a palavra portuguesa clorofila. Esse chloros quer dizer amarelento, pálido, é uma cor doentia. Sabe que cor é a cor do cavalo amarelo, do 4º cavaleiro? Cor de defunto. Você já foi num velório e viu a cor do morto? Não é nem verde, nem amarelo, nem azul, é amarelento, é pálido. Essa é a cor, cor de morte. E é o único cavaleiro que tem nome, cavalo amarelo, que se chamava Morte. O que é isso aqui? O fim dos tempos vai ser um período destinado para a morte atuar. Grande número de pessoas morrendo, morticínios, genocídios, morte, marcará o fim. Porque veja só, ele diz: vi um cavalo e o seu cavaleiro amarelo, sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Morte e inferno andam juntos. O inferno sempre vem atrás da morte. A morte vem e recolhe o corpo. O inferno vem e recolhe a alma. A morte vem e ela recolhe, reclama, reivindica, toma, possui o corpo. O inferno vem e reclama a alma. É isso aqui que João está vendo. Dezenas, centenas, milhares caindo, tombando, morrendo, sendo sepultados, e milhares de almas indo para o Hades, palavra grega que está aqui. E a Bíblia diz: foi dada autoridade. Você deixou passar, né? Foi dada autoridade para a morte e o inferno. Morte e inferno não faz o que quer. Morte e inferno não tem autoridade nem autonomia. Morte e inferno não mata quem quer. Foi dada à morte e ao inferno a autoridade. Foi dado a eles um número e um limite. Vocês só podem matar aqui e ir até aqui.
Quem está por trás de tudo, gente? Da morte e do inferno. Quem que está, gente? Quem que deu autoridade para a morte e o inferno? O diabo? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que a Bíblia fala? Vai matar a quarta parte. É simbólico, não é um quarto, um de 4. Quarta parte significa: a morte e o inferno têm autoridade apenas a um número limitado. Quem limitou? O Cordeiro. O Cordeiro. Mas eles virão. E agora, como a morte marcará o fim? Como ela virá? Em forma de espada, em forma de fome, em forma de mortandade e pelas bestas e feras da terra. O fim será marcado por óbito, sangue, morte. Primeiro, pela espada. Agora a palavra grega para espada não é o cutelo. A palavra grega usada para espada no cavalo vermelho é macaira, cutelo, punhal, para sacrifício, para martírio. A palavra grega para espada aqui é ronfaia, é o espadão do gladiador, é a espada para guerra. Ok? Então a Bíblia diz que aqueles que pregarão o Evangelho serão sacrificados, martirizados. E aqui está dizendo que a morte virá no final pela espada de guerra do soldado romano, a grandona. Primeiro, a morte acontecerá por guerras e rumores de guerras, conflitos armados, guerra entre potências, entre nações, dividindo fronteiras, guerras nucleares, guerras civis. Toda sorte de guerra levará uma boa parte dos homens. É isso. Morrerão a espada, morrerão através da guerra. São as trombetas do Apocalipse, onde João vê o enxame de gafanhotos e vê caudas de escorpiões. São símbolos de conflitos militares que dizimarão uma grande parte da população mundial. Só para você ter uma ideia, como eu não estou dizendo, como eu não estou aqui blefando, desde Roma, Império Romano, primeiro século, quando foi escrito isso aqui, quanto sangue já não foi derramado, quantas guerras. Eu vou ler algumas aqui para você ver que o cavalo amarelo está atuando faz tempo. E no final ele atuará com mais força. Guerra dos 30 anos. Aconteceu na Ásia, Europa e África. Ela foi de 1618 a 1648. Número de mortos, 11 milhões e 500 mil pessoas. Guerras napoleônicas envolveram a Europa e as ilhas do Atlântico, Pacífico e Índico. Essas guerras duraram de 804 a 815. Número estimado de mortos, 6 milhões e 500 mil pessoas. Guerra Civil Russa se deu de 1917 a 1921. Número de mortos, 9 milhões de pessoas. Investidas mongóis na Ásia e leste europeu deram-se de 1207 a 1472. Número de mortos, de 30 a 60 milhões de pessoas. Rebelião de An Lushan, na China, se deu de 755 a 763. Número de mortes, 36 milhões de pessoas. Primeira Guerra Mundial se deu em 1914 e 1918. Número de mortes, 50 milhões de pessoas. E a última grande guerra, a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, levando um número aproximado de 72 milhões de mortos. Cavalo amarelo. Uma das maneiras de tirar a vida é através da guerra. Ele está aí, meu irmão. Ele está aí. A segunda maneira do cavaleiro amarelo tirar a vida é pela fome. Primeiro, espada, guerra. Segundo, fome. Primeiro,
fome causada pelos poderosos. Altos juros, altos impostos, altos preços. Segundo, fome causada pelas guerras. Muito da fome, ela é oriunda da guerra. Terceiro, fome causada pela escassez natural de alimentos. Só para você ter uma ideia, eu li para você quantas pessoas passam fome no mundo. Agora eu vou ler quantas morrem de fome. A Organização Mundial das Nações Unidas, ela afirma que morrem de fome 24 mil pessoas por dia. Morrem, não estou dizendo passam. 24 mil pessoas morrem de fome por dia em todo o mundo. Morrem 9 milhões de pessoas por ano de fome. Não é de ataque cardíaco, de tiro, de acidente. Morrem sem comida. É o cavalo amarelo, o seu cavaleiro. Terceira forma que ele vai matar. Primeiro por guerra, segundo pela fome, terceiro, mortandade. O que é mortandade? Pestilência, pestes, doenças. Jesus disse também no sermão profético, para coadunar com o quarto cavaleiro, que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos e pestes. O cavalo amarelo vai matar através de epidemias. Eu vou ler algumas para você ver como ele já tem feito estrago. Peste negra, a peste bubônica, matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, de 1333 a 1351. A cólera, ela matou mais de centenas de milhares, de 1817 a 1827. Tuberculose matou 1 bilhão de pessoas, de 1850 a 1950. Varíola matou 300 milhões de pessoas, de 1896 a 1980. Gripe espanhola levou a vida de 20 milhões de pessoas, de 1918 a 1919, em um ano. Tifo, 3 milhões de mortos na Europa Oriental e Rússia, de 1918 a 1922. Sarampo já matou 6 milhões de pessoas, e ainda, melhor, o sarampo mata 6 milhões de pessoas por ano, desde 1963. Malária, 3 milhões de pessoas morrem por ano, desde 1980, vítimas de malária. E ela, a última, o grande flagelo mundial, a AIDS, já matou 22 milhões de pessoas, desde 1981. E hoje existe quase 70 milhões de pessoas contaminadas com o vírus HIV. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde. É o cavalo amarelo. E o povo fica vendo Faustão, fica brincando com o pecado. Vocês vão ver o julgamento, não vai ser brinquedo. Fica aí com essa coisa estúpida na vida. Fica trabalhando igual um retardado para ganhar uma miséria de dinheiro que não vai servir para nada. Ó, batuta você, viu? Isso aí, vai lá, inteligentão. Vai lá, conquista mesmo a podridão desse mundo que vai acabar. Vai lá, vai lá. Olha isso aqui, gente. Falando de realidade, gente. Mesmo que não chegou aqui no bunker, mesmo que você não está vendo nada, olha que ar-condicionado gostoso, que roupinha bonita que eu comprei lá na Renner, na Seller. Está acontecendo. Por último, pelas feras. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 32, se como homem combati bestas em Éfeso, combati feras. Que feras Paulo está se referindo? As feras do Coliseu, as feras que eram os romanos, as feras que eram os judeus, que despedaçavam Paulo.
Feras aqui era muito comum na época, porque a condenação era ser comido por leões. Para nós, a mesma coisa. Os cadáveres, quando são expostos ao tempo, são comidos por feras. Ou as feras, que são os grandes poderes, as grandes nações, os grandes políticos. João está falando aqui de execução. Executar pessoas. Agora eu termino. Presta atenção, olhe para cá. Pastor, quando aparecerá os 4 cavaleiros? Quando virão? Desde que Cristo subiu aos céus, foi saindo um após o outro. Quando eles atuarão? Desde o primeiro século, eles já estão atuando. Com a medida do tempo, os cavaleiros aumentarão a sua ação. Ok? Como você já está vendo. Agora, o que são, resumindo, definindo, para encerrar, os 4 cavaleiros? O que são? Eles são juízos sobre a terra. Só que ao mesmo tempo que são juízo para as nações, são testes feitos aos cristãos. Testes. Fome, teste. Perseguição, teste. Martírio, teste. Morte, teste. Porque a igreja está aqui, enquanto os 4 cavalos passam. Eu vou terminar dizendo: vocês estão dispostos a enfrentar todas essas coisas? Sem negá-lo. Lembra que Cristo vai escrever as 7 igrejas da Ásia, diz: a Antipas, minha fiel testemunha. A palavra testemunha ali no grego é mártir. A Antipas, o meu fiel mártir, aquele que não me negou, que não me negará. E isso ele está falando do primeiro século, um dos mais negros da igreja. A ideia dos 4 cavaleiros é encerrar: aos irmãos em Cristo que me veem, aos irmãos da aliança do Calvário, em meio a tudo isso, vocês permanecerão fiéis testemunhas. Fiéis testemunhas, mártires. Essa é a palavra para nós. Eu não ia falar não de deixar para outro dia. Olha vamos ver o 5º selo para te dar um pouquinho de alegria. Apocalipse 6, 9, o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. O 6º selo, olhe para mim, o 5º selo. O 5º selo é destinado a só uma categoria de pessoas, só uma: a igreja. Os 5º selo, João vê você
João vê provavelmente um de nós. João vê aqueles que foram mortos. João vê aqui os Antipas. João vê aqueles que o cavalo preto esmagou, que o cavalo amarelo esmagou, que o cavalo vermelho esmagou, que a besta, o falso profeta esmagou. Os que foram fiéis, os que foram mortos nas bocas de leões no Coliseu, mas que não negaram e não arredaram o pé 1 milímetro para o diabo. Aonde João vê eles? João vê os céus e vê o altar, e eles estão debaixo do altar, sendo vestidas de vestes brancas. Eles estão no céu, eles foram redimidos, eles estão com corpos glorificados. Acabou a dor, acabou a morte, acabou o sofrimento. Eles passaram no teste e foram aprovados. As vestes é a coroação, a beca, a formatura das bodas do Cordeiro. Eles estão reclamando: o Senhor não vai vingar esse povo? Calma, a ideia é assim, ó: Senhor, o Senhor não vai despejar a tua ira lá? Jesus: por causa de 50 eu não vou despejar. Os seus conservos estão lá ainda. Quando o número deles se completar, eu arrancá-los de lá, morte ou arrebatamento. Então eu despejo a minha ira sobre a terra e vingo vocês. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Eu vou te falar uma coisa. Quiçá, oxalá, nós pudéssemos estar nesse contexto literal naquele dia, e pudéssemos ter a bravura desses primeiros santos, e dar o nosso sangue como testemunha da nossa fidelidade. Quem sabe essa oração aqui, urso, não foi feita para nós, e nós estaremos ali, e eles nos céus clamando: vinga, Senhor. Olha lá, ele: calma, falta o Danilo para ser martirizado ainda, falta o Cunha, falta o Tiago, falta os irmãos ainda, que estão lá com seu sangue dando testemunho. Mas quando o último deles cair, e cair pela fidelidade, então eu os retiro, e eu me vingo. Se você soubesse o tanto que está perto que eu estou falando. Ó, se você soubesse como está a minha condição física aqui enquanto eu prego. Trêmulo, coração acelerado, misto de medo com terror, com euforia, com adrenalina, com maranata, vem, abre esse negócio logo, Deus, e manda o que tem que mandar. Irmão, você é de Jesus? Com quem que você vai estar? Com Cristo? Ou o anticristo? Você está com o primeiro cavalo, o branco? Ou está com os demais? Eu faço um apelo a você: se arrependa, converta-se, muda a sua vida, corra para Cristo, largue seus pecados, sua vida dupla, seus ídolos, venda esses brinquedos, jogue fora isso, queime isso, vire homem, assuma sua família, sua esposa, seus filhos,